Paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer enorme estar com vocês mais uma vez, para nós iniciarmos aí, né? Pastor Gilmar já está aí, Felipe já está ligado também, Mateus, todo mundo já ligado aqui na nossa live abençoada, a Caroline também, ligado aí. Vamos já dar início, né? Tivemos aí um pequenino atraso, irmãos, mas é sempre aquela ideia de fazer os ajustes, né? O Felipe já está falando aí que hoje a feijoada vai ser melhor ainda, hein? Feijoada vai ser forte aqui para nós nos alimentarmos da santa e poderosa palavra de Deus. Então, irmãos, nós trabalhamos sempre aquela ideia de tudo que tem no Velho Testamento aponta para a pessoa de Cristo. Irmão Francisco entrou aí, irmão Francisco já entrou dando glória. Essa é uma bênção do céu. Prazer aí, irmã Nailê também entrou. É bênção de Deus. A live passada, que foi ontem, nós falamos de todo o processo, né, dos sacrifícios. Falamos aí sobre a questão de Levítico, que vai ali do capítulo 5 ao capítulo 7, que vai tratar dos pecados de ignorância, dos pecados também cometidos intencionalmente, e também aquelas situações que era tido como impureza. Então, veja bem, a lei, ela diferenciava os pecados intencionais, os pecados que não eram intencionais, né, os pecados inconscientes, e tinha também a chamada impureza. Então, a impureza, ela não era tida como um pecado, ela não era classificada no rol de pecado, mas ela impedia o povo de adorar. Então imagina, uma pessoa que tivesse no estado de impureza, ela não poderia de forma nenhuma participar das atividades sociais, e todas as atividades sociais de Israel estava também relacionada, conectada com o quê? Com a vida religiosa do povo de Israel. Não havia diferença ali entre o público e o privado, né? Entre a religião e o Estado. Não, tudo estava interligado. Então, a pessoa que estava num estado de impureza, ela não podia, de forma nenhuma, participar das festas, das atividades do templo, na guarda do sábado, ela tinha que ficar separada. E detalhe, irmãos, muito provavelmente, tá? A Bíblia, ela não vai falar assim explicitamente, mas essas pessoas deveriam ficar num lugar à parte. Então, se uma pessoa, como nós vamos ver aqui um pouco mais para frente, contraísse lepra, esta pessoa não poderia estar no meio social. Primeiro, porque ela contaminaria as pessoas, e segundo, porque ela era impura. Mas vamos deixar essa parte da impureza um pouco mais para frente,
que nós vamos ver lá em Levítico capítulo 11. Vamos aqui pegar o capítulo 8. Eu fiz esse link porque ontem nós falamos aí acerca da situação do estado que as pessoas ficavam quando tinham o quê? Contato com alguma coisa que fazia com que ela ficasse impura. Eu citei como exemplo, se você tocasse no morto. E aí, deixa eu. São muitas coisas que vêm aí na nossa memória. Tem a porta de Jerusalém, irmãos, a antiga porta de Jerusalém. Olha o que é interessante, o conhecimento, né? Segura aí a feijoada, nós já vamos iniciar a live aí com uma feijoada abençoada. Por volta ali de 1700, Solomão, um califa, ele soube pelas profecias bíblicas que um rei surgiria em Israel que entraria pelas portas de Jerusalém. E é claro, ele soube disso através dos rabinos. E vocês sabem que os rabinos, eles não aceitam Jesus como Messias. Então, eles falaram, né, para esse Solomão o seguinte, falou, olha, vai entrar por essas portas o nosso rei. Prevendo o quê? As profecias futuras. E lá em Ezequiel tem um verso, alguns versos, que diz que as portas de Jerusalém seriam fechadas na entrada do rei e que elas tornariam a ser abertas na volta do rei. Então, a profecia dizia que ela seria fechada e só seria aberta na entrada do rei. Ou seja, Jesus entrou por ela, ela estava aberta. A profecia de Ezequiel disse que ela só tornaria a ser aberta na entrada do rei. O que esse Solomão fez? Ele foi lá, fechou a porta. Na internet você encontra isso aí, ó, tá? Digita isso aí, vocês que estão pesquisando, vocês vão encontrar, tem imagens, tem vídeos aí dessa entrada. E o que eles fizeram? Esse Solomão fez, além de fechar a porta de Jerusalém, isso ali por volta de 1700, ele mandou que construísse na frente desta porta antiga de Jerusalém um cemitério. E por que ele mandou que construísse um cemitério? Porque ele sabia que o Messias, o rei ungido, jamais entraria por esta porta, porque para entrar por essas portas, ou por essa porta, tem que passar pelo cemitério. Então ele falou: olha, como vocês observam estritamente os mandamentos de impureza ritual, ou pureza ritual, vou colocar aqui um cemitério, para que seja impossível que se cumpra a profecia. Então, o que acontece? Deus, na sua providência, usou esse árabe, né, por nome Solomão, um califa, e ele foi lá e fechou as portas para que se cumprisse a profecia de Ezequiel. Só que, irmãos, o que eles não sabem é o seguinte, que o nosso rei, ele voltará um dia e ele não passará somente pelo cemitério. Porque o nosso rei está lá em Zacarias, capítulo 14, ele pisará no Monte das Oliveiras, e segundo a profecia de Zacarias, o Monte das Oliveiras se fenderá ao meio, haverá ali, imaginamos pela glória da volta de Jesus, ali um grande mover,
esta porta, ela será rompida e o nosso rei entrará pelas portas de Jerusalém. Só que ele não vai vir mais num corpo corruptível, né? Um corpo de carne. Ele virá em glória e nós voltaremos com ele. Então, até hoje, os judeus, eles observam essas questões de impureza ritual. E no capítulo de número 8, nós vamos ver a unção de quem? De Arão e de seus filhos. Uma coisa que vocês devem aprender é que assim, os sacerdotes, os sumos sacerdotes e praticamente essa casta sacerdotal, né, que é sacerdote e sumo sacerdote, só poderiam ser da família de Arão. Então, sacerdote e sumo sacerdote só pode vir da família de Arão, da genealogia de Arão. Os levitas, eles podem vir, que são o quê? Aqueles que são os auxiliares dos sacerdotes e do sumo sacerdote. Esses levitas, eles são da tribo de Levi, que são os auxiliares. Então, o levita, ele nunca vai ser um sacerdote ou um sumo sacerdote. Por quê? Porque sacerdote e sumo sacerdote só pode ser quem pertença à família de Arão. Só eles podem entrar no templo. Só eles têm, principalmente o sumo sacerdote, tem o privilégio de entrar no Santo dos Santos. Olha aí a tipologia. O que a Bíblia estava ensinando com esta restrição para que somente o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos e o sacerdote, eles iam até o lugar santo. Deus já estava mostrando que somente aqueles que pertencem à família do sacerdote, olha aí, pertence à família de Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote, somente ele tinha o privilégio de entrar no Santo dos Santos. Se não fosse da família de Arão, não estivesse ligado a Arão, o sumo sacerdote, não poderia entrar no Santo dos Santos. Olha a beleza da tipologia aí, irmãos. O que Jesus disse, né? Que nós, na verdade, somos o seu irmão. Está lá em Hebreus, né? Para que levasse muitos filhos à glória. Nós somos irmãos de Cristo. E Cristo é o quê? Sumo sacerdote. E por nós pertencemos à família ligado a Cristo, automaticamente nós, somente nós, preste atenção, que somos ligados à família de Cristo, como irmãos dele, nós temos o direito de entrar no Santo dos Santos. Da mesma forma que somente Arão podia entrar no Santo dos Santos, que era o sumo sacerdote, somente os filhos de Arão também poderiam entrar no Santo dos Santos. Então, além de nós sermos irmãos de Jesus, nós também somos filhos de Deus. Por isso que João vai dizer lá, não é? No seu evangelho. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos
de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, para entrar no Santo dos Santos, só poderia ser da família de Arão. Teria que ser filho de Arão. E é por isso, irmãos, que nós somos filhos de Deus e irmãos do sumo sacerdote que nos dá direito a entrar no Santo dos Santos. Aí está o pastor já perguntando por que Arão e os seus filhos foram escolhidos como sacerdotes. Na verdade, entra aí, irmão Gilmar, o decreto de Deus, não é? A soberania de Deus. Lembre-se que Deus, quando escolhe Moisés, ele escolhe Arão também para auxiliar Moisés. Então, Moisés falava e Arão também interpretava ali, né? Porque Moisés era um homem que ele mesmo disse, né? De língua pesada. Língua pesada significava o quê? Que Moisés não tinha uma fluência nas palavras. E a tradição rabínica vai dizer que Moisés, irmãos, a expressão língua pesada significa que Moisés era gago. Ele tinha um problema com a gagueira. Só que é claro, isso quem diz é a tradição, mas a língua pesada é a pessoa que não tem aquele domínio no falar. Então Deus chama Arão e fala que Arão vai auxiliar Moisés. Então é um decreto divino, né? A soberania divina, Deus resolveu escolher ali Arão como sacerdote. Então, aqui no capítulo 8, irmãos, no capítulo 8 começa a lei levítica que foi dado lá em Êxodo. Aqui começa a falar dela como algo que está sendo posto em prática. Então você vai pegar Gênesis, você vai pegar Êxodo, que termina ali falando da construção do tabernáculo, de muitas orientações também de sacrifício, mas é aqui que começa a lei sendo posto em prática. E Arão, ele foi ungido com óleo no capítulo 8, né, que é o processo aí da extração do azeite, para quê? Para que ele pudesse oficiar, para que ele pudesse ser o sacerdote escolhido por Deus. Então, a unção simboliza aí o quê? Arão como aquele que foi escolhido por Deus para oficiar no ministério sagrado. Vocês já fazem uma conexão aqui quando nós falamos sumo sacerdote, sacerdote, vocês já pensam na lei apontando para Jesus como sumo sacerdote e como sacerdote também. Toda vez que eu falar aqui em sacerdote, ou sumo sacerdote, pode pensar em Jesus, porque a lei apontava para Jesus como que? Como o mediador. Então, o sacerdote, ele era o mediador. Então, vamos lá. Vou fazer uma pergunta, uma enquete aqui com vocês. Vamos lá fazer a nossa primeira enquete. Nosso irmão Arthur entrou aí. A paz de Deus, Arthur, para você. Nossa irmã Ângela também entrou aí, falou: atrasei um pouquinho, mas cheguei. O importante é que todos vocês
entraram e nós estamos aqui nesta live aprendendo na nossa enquete. Então, vamos fazer a nossa enquete, a nossa pergunta aqui. Vai lá, já se prepare aí. Qual a diferença básica entre o ministério do sacerdote e do profeta? Respondam aí para mim. Qual é a diferença básica, tá? Entre o ministério do profeta e o ministério do sacerdote. Vamos lá. Respondam rapidinho para mim aí, quem sabe essa diferença. Respondam com sim ou com não aí. E é sempre assim, né? Respondeu com sim, tem que dar os versos bíblicos. Respondeu com não, aí nós vamos aprender. Então vamos lá. Não pode só dar chute aí, não. Tem que falar a diferença básica entre o ministério do sacerdote e o ministério do profeta. Tem uma diferença aí, tá? Uma diferença interessante. Então, pelo que eu estou vendo na enquete aqui, 100% aí sabe a diferença? Eita maravilha! Rapaz, eu estou dando. Estamos fazendo uma live aqui para doutores em teologia bíblica, coisa boa. Então, alguém fala para mim aí. Digita aí no chat. Qual que é a diferença básica entre o ministério do sacerdote e o ministério do profeta? Vamos aí. Falar sim, né? Todo mundo colocou sim aqui, que eu estou vendo. Mas e aí? Vamos lá. Os sacerdotes eram aqueles que, por meio de sacrifício e outros aspectos da lei cerimonial, aproximavam o povo do seu Deus. E os profetas? Os profetas eram aqueles que falavam a vontade revelada por Deus ao povo, aplicando, pregando e exigindo o cumprimento da lei de Deus. O Filipe falou aí, ó, o sacerdote oferecia sacrifício no templo e também no tabernáculo. E o profeta, não. Então vamos lá. A diferença básica, todos vocês, de certa forma, que colocaram pelo menos aí, né? A Caroline e o Felipe, vocês estão certos, tem essa diferença. Mas, simplificando aí, a função do sacerdote era conduzir, era levar os homens até Deus. E o profeta era o contrário, era trazer a mensagem de Deus aos homens. Então, o sacerdote, ele mediava o homem, levando as petições, levando ali os sacrifícios do homem para Deus. O profeta era diferente. Deus é que dava a mensagem para o profeta e o profeta era o mediador para trazer a mensagem para o homem. O interessante é que na Bíblia Jesus ele reúne as duas funções. Jesus ele é tanto o sacerdote que leva as nossas petições a Deus, como ele também é o profeta que trouxe a mensagem divina para nós quando esteve aqui na terra e disse, né? As palavras que eu vos falo são as mesmas palavras do meu Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus, ele unificou
a função de profeta e também de sacerdote. Então, nós estamos vendo aqui no capítulo 8 o sumo sacerdote fazendo o quê? Sendo ungido, sendo consagrado. E foi derramado sobre ele todo o azeite, ungindo ele para o seu ofício. Porque a partir daí, Arão seria o primeiro sumo sacerdote ungido no padrão especificado pela lei levítica. Então, ele foi ungido com óleo para iniciar o seu ministério. Aí nós vemos quem? Jesus. O azeite aqui é símbolo do Espírito Santo. O que diz lá Isaías 61, verso 1? Porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois que me ungiu para trazer as boas novas de salvação, para apregoar libertação, né, aos presos, para consolar os contritos de coração, para pregoar o ano aceitável ao Senhor. E aí, lá no batismo de Jesus, nós vemos Jesus, quando foi batizado por João Batista, lá no capítulo 3 de Mateus, nós vemos Deus dizendo: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. E nós vemos também o Espírito Santo em forma corpórea de pomba descendo sobre Jesus. Então, tal qual Arão recebeu o azeite como o símbolo da iniciação do seu ministério, Jesus também recebeu ali em Mateus 3 a unção do Espírito Santo para o início do seu ministério. Irmãos, vocês observam como que Levítico ele se encaixa com toda a Bíblia? Quando você lê Levítico, você percebe a beleza que há nisto que nós estamos aprendendo aqui. É só você ter assim uma paciência de estudar este livro. A partir do momento que você estudou esse livro, meu amigo, qualquer texto ou qualquer verso que você lê aqui, você vai fazer uma conexão direta com o ministério de Jesus, com a pessoa de Jesus, com a igreja, com os aspectos da salvação, porque tudo o que está aqui em Levítico apontava para Jesus. Deus estava ensinando para o povo de Israel simplesmente de uma forma diferente. Era uma didática diferente, mas tudo apontava, na sua essência, para aquele que seria o nosso sumo sacerdote. Vamos lá. Eu quero que todos vocês, por gentileza, abram a Bíblia de vocês aí no capítulo 8 de Levítico. Abram aí no capítulo 8 de Levítico. Estou lendo aqui, a irmã Ângela colocou aqui, né? Ó, o sacerdote levava do povo a Deus e o profeta de Deus ao povo. Perfeito! Ô, glória! É coisa boa, meus irmãos. Então vamos lá. Quem está com a Bíblia, só para eu saber aí, se vocês estão com a Bíblia aberta, digita um sim aí no chat. Só quem está com a Bíblia aberta aí em Levítico, capítulo 8. Tem que ser rapidinho aí, né? Aí, ó, bem rápido aí para eu poder ter a ideia que todos vocês estão aí para nós vermos.
Isso. Então, dá uma passadinha de olho aí, não precisa fazer a leitura, né? Não precisa fazer aquela leitura concentrada, mas dá uma batidinha de olho só para vocês terem uma noção do que esse capítulo 8 está falando. Bateu o olho aí, vocês vão ver que todo esse capítulo, irmãos, está falando de quem? Está falando de Jesus. Todo verso que você lê aí está falando de Jesus. Irmão Dilon está falando de Jesus. Então vamos lá. Vocês vão ver que Moisés, ele, olha que beleza, tá? Moisés, Deus ordenou para ele. Moisés, pega Arão. Moisés aqui, irmãos, ele está fazendo a tipologia de Deus. Lembra quando Deus chama Moisés, lá no capítulo 3, se vocês lerem lá de Êxodo, capítulo 3 de Êxodo, capítulo 4, Deus fala para Moisés que Moisés é o quê? É o representante dele. É como se Moisés fosse Deus falando ali com Faraó. Então dá uma olhada aqui que Moisés, representando Deus, ele vai, pega Arão e estabelece Arão como sumo sacerdote. Então, quem é que estabeleceu Jesus como sumo sacerdote? Não foi o nosso Deus? Está lá em Hebreus. Se você lê Hebreus, o capítulo 8, você vai ver que Deus estabelece Jesus como o sumo sacerdote. Então, Moisés aqui, ele é o símbolo, né, de Deus, e Arão, ele tipifica quem aqui? Jesus. Então, é, foi colocado as vestes em Arão, para ser aqui o sumo sacerdote. Arão ajunta toda a congregação, que seria a igreja, tá? de Israel. Aqui você pegando, ele primeiro lava Arão com água, está no verso 6, como que? Símbolo da purificação, porque o sumo sacerdote, ele tinha que ser puro. Da mesma forma que o nosso sumo sacerdote Jesus, ele é puro, sem ruga e sem mácula, tal qual está escrito lá em Hebreus, o capítulo 8, 9, 10, vai falar que Jesus ele é o nosso sumo sacerdote, sem mancha, sem ruga e sem mácula. Ele veste Jesus, ou melhor, veste aqui o sumo sacerdote. Então vamos falar aí um pouquinho. Eu vou ser bem rápido aqui, vocês vão perceber que eu vou falar bem rápido aqui. Que ele faz o quê? Verso 7, a partir daí, veste a Arão. Então Arão tinha a vestimenta dele. Quem tiver curiosidade, tiver como aí também acessar a internet, acessa a internet aí, coloca aí roupa do sumo sacerdote e fica fácil quando eu estiver falando aqui, vocês observarem isso quem tiver facilidade, né? Mas se não tiver, continue conosco aqui. Então, a vestimenta do sumo sacerdote, ela era de 3 cores. E quais eram as cores? Você tinha aí a túnica, que era feito de linho branco. Você tinha o éfode, que era azul, e você tinha também a mitra, né? Que era
uma espécie, né, podemos colocar assim, de uma coroa, de uma tiara, que era colocada na cabeça de Arão, do sumo sacerdote. Então você tem aí as três vestimentas, irmãos, na cor branca, na cor azul e na cor púrpura. A cor púrpura é o vermelho, que simbolizava o quê? O sangue de Cristo que nos remiria do pecado. As vestimentas na cor azul representava o quê? Representava o céu. Representava a questão celestial que ele viria do céu. E a túnica representava o quê? Representava a pureza, que ele seria o homem mais perfeito, o representante da humanidade mais perfeito, enviado aqui na terra para nos salvar. Agora, olha o que é interessante. No peitoral, era colocado, irmãos, 12 pedras. Eu não vou nem falar aqui do Urim e do Tumim, tá? Que tem um mistério aqui. Mas eu vou pular o Urim e o Tumim e eu só vou falar para vocês das 12 pedras que eram colocadas no peito, no peitoral do sumo sacerdote. Então você tinha 12 pedras de diamante, né? Lavrado ali, pedras preciosas, e cada uma daquelas pedras tinha escrito o nome dos filhos de Israel. Então, o sumo sacerdote, tá? E o verso diz isso claramente, tá? Que ele levaria a tribo de Israel sobre o coração, sobre o seu peito. Então, representava ali que Arão, o sumo sacerdote, carregava os filhos de Israel no peito, no coração. Eu pergunto para vocês, irmãos, nós hoje somos a igreja de Deus. E a beleza que está aqui nessa tipologia é que o Senhor Jesus, ele carrega a igreja no seu coração. É por isso que ele disse que sobre a declaração que ele disse, ele fundaria a sua igreja. Está lá em Mateus capítulo 16. E as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Porque a igreja, irmãos, está sustentada no coração de Deus. E quando eu falo Deus aqui, pense na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Está no peito de Deus, no coração de Deus, no coração de Jesus, o nosso sumo sacerdote. E sabe por quê, irmãos, que ninguém consegue derrubar a igreja e que ninguém consegue acabar com Israel? Não está tendo aí a guerra lá de Israel, que todos vocês conhecem aí? Pode ajuntar, irmãos, o mundo todo contra Israel. Ninguém acaba com Israel, ninguém destrói Israel, porque Israel está segura nas mãos de Deus. Deus tem promessa para Israel. Ainda que esse Israel se converterá, né, no período da volta de Cristo, né? Eu digo promessa para Israel aqui, não no sentido do Israel político, mas no sentido do Israel espiritual. Deus tem promessa para este povo, ele voltará e aqueles que os transpassaram hão de reconhecê-lo como Messias. Por que ninguém derruba Israel? Porque além, irmãos, de Israel
e também a igreja estar no peito de Deus, estar no coração de Deus, preste atenção no detalhe. Em cada um das ombreiras do sumo sacerdote havia duas pedras, também com o nome escrito das 12 tribos de Israel. 6 escrito numa pedra e 6 escrito na outra. Então, além de ter aqui no peito do sumo sacerdote as 12 pedras, havia duas pedras nas ombreiras dessa roupa do sumo sacerdote, que tinha o nome dos filhos de Israel, ou seja, dos 12 filhos de Jacó. 6 de um lado e 6 do outro, representando o seguinte, que além de Deus carregar Israel, que hoje também simboliza a igreja, Deus a carregava não só no coração, mas carregava nos ombros também. E quando alguém está sobre os ombros do outro, a única forma de você derrubar aquele que está sobre o ombro dos outros é derrubando aquele que está sustentando. Aí eu pergunto: cada um de vocês é carregado, cada um de nós, crentes em Jesus, é carregado no coração e é carregado nos ombros de Deus. Aí eu pergunto para vocês: para nos derrubar, tem que derrubar a Deus. E alguém no universo que consegue derrubar a Deus? Quem pode dar um glória aí, irmãos, pela beleza que nós estamos vendo aqui em Levítico 8, ó. Tá tudo aqui, ó. Levítico 8, né? Vamos ver aqui, ó. Que Moisés, né? Que Arão, isso, falaria por ele, tá aqui, ó. O Felipe colocou aí Apocalipse capítulo 21. As Jerusalém, exatamente, Felipe, tem a ver essa questão aí das muralhas, né? Que são os nomes escritos aí, ó, das 12 tribos de Israel. Coisa linda. Esse verso é lindo demais. Mateus 10, 20, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Irmãos, tá vendo aí a beleza que nós estamos vendo aqui? Eu não estou detalhando para vocês, né? Na mitra do sumo sacerdote, tinha lá, né? A expressão Kadosh e Yahvé, que era o quê? A expressão hebraica, santidade ao Senhor. Então, olha aqui, o sumo sacerdote, quem olhava para ele, via escrito aqui na testa dele a expressão que tinha lá a coroa ou a mitra, que estava escrito santidade ao Senhor. Kadosh e Yahvé, santidade a Deus, simbolizando que o sumo sacerdote tinha que ser santo, tinha que ser separado. Nós não podemos ver outra pessoa que simboliza mais esta santidade, esse sacerdote, do que o nosso Senhor Jesus. Olha aqui, ó. Tá aí em Levítico capítulo 8, vocês estão vendo aí, ó, a gordura, o redenho, os rins, tá tudo aí. Alguém aí para mim, tá vendo aí Levítico 8:16? Enxerguem aí. Levítico 8:16. Olha o mistério aqui. Depois tomou, aqui é na unção de Levítico, tá, ó. Depois tomou toda a gordura que está na fressura. Fressura, irmãos,
é, é uma espécie de uma pele, tá, gordurosa que os animais têm sobre ali próximo do rim, tá, do rim e também o redenho. Tudo isso aqui, ó, é gordura que está ali, ó. Preste atenção. Quem lê um verso desse aqui, ó, Levítico 8:16, fala, gente, mas por que Deus ordenou esse tipo de coisa? Levítico 8:16, olha aqui que, pensando como uma pessoa que não conhece Levítico, mas por que que Deus falou, foi tão minucioso? Olha o que que Deus fala. Depois tomou toda a gordura que está na fressura e o redenho do fígado, também é gordura, e os 2 rins e sua gordura. Então, do verso 16 aí que vocês estão vendo, tudo que está aí é gordura e os 2 rins. Aí pergunta, mas por que que Deus mandou separar essas partes? Então, no sacrifício, essas partes, elas eram separadas para serem queimadas lá no altar. Deus dizia para eles: separem esta parte, porque eu quero que vocês a queimem separadamente. Primeiramente, vamos lá entender a primeira parte que é a gordura. Então, aqui, ó, a gordura que está na fressura, o redenho do fígado, não é o fígado, é o redenho do fígado. Então, o redenho é uma capa gordurosa que tem no fígado. Então, ainda é gordura. E os 2 rins. Então Deus pedia gordura e perdia os 2 rins. Aí vocês vão dizer, mas para que isso? Por que os 2 rins? Por que, que Deus não pediu outra coisa? Por que, que tinha que ser a gordura e os 2 rins? Porque, irmãos, tem mistério aí para nós aprendermos. A gordura para os judeus era algo preciosíssimo. O judeu, irmãos, aqui deste período, eles amavam a gordura. Tanto é que as expressões bíblicas vai falar de gordura como sendo delícias da terra. Então, a gordura era algo que os judeus tinham em alta estima. É como nós hoje, quando você vai fazer, quem pode, né, aquele churrasquinho maravilhoso, você cortar ali, né, aquele contrafilé, tirar aquela gordurinha maravilhosa ali, a comida que é feito na banha, na gordura, tem um sabor diferente. Então os judeus, eles gostavam muito da gordura. Então, Deus fala para eles que nos holocaustos, eles deveriam, não só nos holocaustos, em qualquer oferta que eles fossem fazer, eles deveriam separar a gordura e os 2 rins. Preste atenção nisso, hein? Gordura, Deus estava ensinando para eles, ó, o que é aquilo que vocês dão mais valor no animal, na questão da alimentação, aquilo que vocês têm de mais precioso, eu quero para mim. Vocês não vão ficar para vocês. Eu quero que vocês me deem a gordura. Tanto é que quando se matava o cordeiro, o Levítico vai dizer: separem a cauda do cordeiro, porque a cauda do cordeiro tinha muita gordura. E Deus falava: eu quero a cauda do cordeiro. Eu quero o melhor para mim. Deus estava ensinando para eles, irmãos, que Deus não aceita qualquer coisa. Quando você dá alguma coisa para ele, você tem que dar o melhor. E Deus estava dizendo: dê o melhor para mim, porque haverá um tempo em que eu vou oferecer para vocês aquilo que é de melhor. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu vou oferecer completamente para vocês. Salvar,
libertar e transformar vocês. Então, Deus pede o melhor, porque Ele dá o melhor que Ele tem para nós. Isso era o ensino que tinha aqui. A irmã Ângela já colocou, que lindo, né? E é isso mesmo. Irmãos, tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui, ó, nesse livro, nesse comentário, tá? Referenciado com fontes seguras. Vocês podem ensinar isso em qualquer lugar, que onde perguntar, de onde que você tirou isso? Tá lá. Peguei no livro lá do pastor Odilon. E detalhe, mas pastor Odilon tirou essa informação de onde? Tá lá no rodapé a fonte de onde eu tirei tudo isso. Então, não é associação que nós fazemos aqui do nada. Tá tudo lá. Então, pega aqui a parte dos rins. A gordura nós já falamos. E os rins? Por que que Deus pegava os dois rins? Porque os judeus, irmãos, eles entendiam o seguinte, que os rins era onde se concentrava todas as nossas emoções. Nós não entendemos que é no coração, não usamos a expressão, o meu coração está triste, o meu coração está alegre. Os judeus, nesse período, eles imaginavam que o centro das nossas emoções estava nos rins. E os rins, quando eles iam ali cortar o animal, era uma das últimas partes no processo de corte que eles conseguiam tirar, porque os rins ficavam lá no fundo. Então, para eles, os rins ficava lá nas profundezas do ser. E quando a pessoa sofria de uma doença chamada uremia, que era uma infecção que dava, irmãos, na pessoa, e eles percebiam ali que quando, né, a pessoa urinava, a pessoa voltava a si. Então a pessoa adquiria ali uma infecção muito forte que meio que ficava numa espécie de um estado de coma. Mas ali com o tratamento, tomando água, todo aquele processo, a pessoa expelia aquela água. E eles já tinham, né, esta noção desse processo de rim, de filtrar. Então eles imaginavam que quando a pessoa voltava, é porque o centro das emoções dela, a alma dela, o espírito dela, que ficava ali nos rins, despertava. Vocês vão ver, está lá em Apocalipse, quem achar para mim, já posta aí. Jesus, ele diz, está lá em Apocalipse, eu sou aquele que sondo a alma e que sondo os rins, ou que sondo os corações e que sondo os rins. Coloca dessa forma, que principalmente na Almeida Revista e Corrigida, essa tradução mais antiga, está lá, eu sou aquele que sondo a mente, né? Ou o coração e os rins. Pode postar aí. Vocês vão ver que os judeus tinham esse entendimento. E agora que vem o mistério. O animal, ele substituía o ser humano no sacrifício. Lembra que eu ensinei para vocês? Então, quando a pessoa oferecia os rins do animal, é como se ele estivesse oferecendo seus próprios rins, porque o animal substituía a pessoa. Então, o texto bíblico vai dizer para nós: filho meu, dai-me o teu coração, dai-me os teus rins, dai-me o teu interior. Então, quando Deus exigia o rim do animal, que simbolizava o homem, era como se Deus quisesse dizer para eles: eu quero aquilo que tem de mais profundo dentro de vocês, o interior de vocês.
o centro das emoções de vocês, de onde sai todas as emoções que eles entendiam que eram os rins, Deus estava falando: "Filho meu, dai-me o teu coração, dai-me o que está aí de mais profundo, porque é isso que eu quero de vocês". Vocês estão vendo? Um verso desse que ninguém entende nada, olha a profundeza que tem somente neste versículo que nós lemos. Olha aqui, ó, os irmãos aí já nos ajudando, né? É, o Felipe colocou aqui, ó, o povo nos tempos de Malaquias oferecia os animais com defeito, né? E Deus disse lá: ofereça isso aí para o seu príncipe, vê se ele aceita isso, né? Ele vai falar: o príncipe não vai aceitar, que dirá eu? Então eu quero que vocês me ofertem o melhor. É, o pastor Gilmar colocou aí, ó, Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Então tá vendo aí? Abel, para agradar a Deus, ofereceu a gordura, aquilo que era de mais precioso. Abel ofereceu a Deus. Foi por isso que Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o de Caim. Dá uma olhada aqui também. A Carol colocou aqui, ó, Jeremias 17:10, né? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Mas pode procurar, pode achar o texto lá de Isaías, que está escrito isso aí, né? Eu sou aquele que sondo os rins, o coração. Então vejam, bíblico diz que Deus é aquele que sonda rins, Deus está falando, eu sondo o teu interior. Então, quando se oferecia os rins para Deus, é como se a pessoa estivesse falando, Deus, eu estou oferecendo todo o meu ser para ti. Tudo que está aqui dentro, eu ofereço para ti. Tudo bem? Agora eu vou fazer a pergunta aí. Uma enquete rápida. Enquete rápida. Quem já sabia disso que eu falei aqui agora? Digam aí para mim. Quem já sabia, vou pôr aqui, ó, deste mistério? Respondam aí. Enquanto vocês estão respondendo, nós vamos. Aí, ó, não, não. Tô vendo aqui, ó. Aí eu pergunto para vocês, como vocês vão interpretar Jeremias 17:10 se você não conhecer Levítico, meu amigo? Tudo passa por aqui no sentido de que depois que veio o Levítico, né, as leis instituídas, todo Israel vai girar em cima desses preceitos. Aqui no capítulo 8 é inaugurado na prática a lei de Deus. Tá? Tudo que Deus falou na lei começa aqui no capítulo 8. Mas vamos lá. Vamos dar uma avançada, irmãos, aqui, que até o verso 9 vai estar falando aí do quê? Da ordenação de Arão. Aí chega lá no verso de número 10, que é como se houvesse ali um parênteses, tem lá a morte de Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho ao Senhor. Está aí no verso 10. Quem está lendo a Bíblia aí, veja aí, verso 10:2. E saiu fogo diante do Senhor e os consumiu e morreram, né? Nadab e Abiú. Eles eram o quê? Filhos de Arão.
eles trouxeram fogo estranho. Quem sabe o que que era este fogo estranho aí, que eles ofereceram? O que que era este fogo estranho? Irmão Dilon, você vai explicar isso aí para nós na live? Não, irmãos, não vou explicar, porque eu preciso de algum tempinho para explicar os detalhes aí, tá? Mas está aqui, ó. Pode ir lá no capítulo 10 do comentário, que eu explico direitinho para vocês, tá? Aí no comentário, o que que era este fogo estranho, tá? Vejam bem que quando nós falamos desta questão relacionada ao oferecer é, o fogo estranho, o sacrifício, irmãos, nós temos que ter em mente é, a questão do, do oferecer o melhor para Deus, porque se você não oferecer o melhor para Deus, automaticamente você vai estar numa situação de morte diante de Deus. Aqui, irmãos, tem uma beleza gigantesca. Vocês já ouviram aquela expressão que nós usamos muito? Eu quero estar na presença de Deus. Nós já ouvimos muito essa expressão. Nós já falamos, né? Nós perguntamos quantos estão na presença de Deus. Aí muita gente diz: eu estou na presença de Deus. Nós queremos estar na presença de Deus. Só que detalhe, devemos tomar cuidado como entramos na presença de Deus. Porque Nadab e Abiú foram a entrar na presença de Deus, conforme o verso 1 diz aí, a face do Senhor, né? Eles foram ali oferecer o incenso dentro do tabernáculo, no lugar santo, e eles ofereceram fogo estranho. E por eles oferecerem fogo estranho, ele foi consumido. E aí eu digo, irmãos, para vocês, peguem este verso. Isso eu me regozijo na minha alma quando eu penso nisso. Nós só podemos estar na presença de Deus porque nós temos Jesus como nosso sumo sacerdote. Porque se nós não tivermos Jesus como nosso sumo sacerdote, ele não for aquele que faz o anteparo na nossa frente, e quando Deus olha para nós, ele vê Jesus, nós estaríamos na situação de Nadab e Abiú. Aí vem aquelas perguntas, irmãos, que nós fazemos. Imagina um incrédulo quando ele parte desta terra sem aceitar a Jesus. A Bíblia diz o quê? Que está ao homem ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso significa dizer que quando a pessoa morre, ela não tem a Jesus como o seu mediador. Então ela fica face a face com o juiz de toda a terra. E se ela fica face a face com o juiz de toda a terra e não tem o advogado para salvá-la, para representá-la, ela só pode ser condenada pelo juiz. Então, é um privilégio, meus irmãos, nós termos Jesus
como o nosso sumo sacerdote que intercede por nós na presença de Deus. E nós nunca, preste atenção, nunca, com Jesus como nosso sumo sacerdote, nós ofereceremos fogo estranho na presença de Deus. Por quê? Porque Jesus é o nosso sumo sacerdote e jamais nós seremos consumidos, jamais nós seremos mortos, tal qual foram Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho e foram por isso consumidos. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância na sua presença. A Bíblia diz, 1 João capítulo 2, o verso 1, filhinhos, escrevo-vos para que não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado chamado Jesus Cristo, o justo. Então, ele é o nosso advogado. O irmão Gilmar colocou aqui, né? Quanto mais perto um homem está de Deus, mais atenção ele precisa dar à santidade e à glória de Deus. Irmão Gilmar, perfeito aí a sua colocação. Irmãos, vejam que Levítico, poucas pessoas pregam no texto de Levítico. Mas eu pergunto para vocês, olha aqui, verso 1 e verso 2, olha quanta coisa eu estou pregando aqui, né? Ensinando, interagindo com vocês. Olha que mensagem profunda dá para tirar aqui. E você não precisa nem entrar aqui no ponto do que era este fogo estranho, porque realmente não é tão simples assim. Precisa aí fazer análise do contexto histórico, da questão deste fogo, de onde que era tirado este fogo, o que era, né, esse incensário, esse tipo de incenso. Tem alguns detalhes aqui que precisam ser analisados com um pouco mais de cautela. Então, vocês vão ver que aqui, olha, no capítulo 10, vai ter aí o término da consagração de Arão. Aí no capítulo 11, entra os animais limpos e imundos, tá? Que nós podemos aqui fazer uma colocação. Olha como Levítico, irmãos, é profundo. A primeira vez que eu fui lá no programa Vejam Só, apresentar o livro de Levítico, né, que me convidaram para fazer uma entrevista. Esse livro aqui, eu fui 2 vezes já, tá? Já me convidaram 2 vezes para ir apresentar. Então, se vocês procurarem aí na internet, eu fui apresentá-lo lá no Vejam Só 2 vezes. O reverendo Weber lá me convidou. E quando eu fui, nós ainda estávamos ali no período de pandemia. E eu falei um pouquinho ali sobre a atualidade do livro de Levítico. Vocês veem aqui que Deus estabeleceu quem poderia comer. Quem poderia comer, não. Os animais que poderia comer e que poderiam não comer. Eu fiz uma pesquisa na época, né, que eu fui lá no Vejam Só, associado com a questão da pandemia, irmãos, e foi descoberto que o Covid-19 ele estava relacionado com a questão de um animal por nome pangolim, que é uma espécie de. Ele é parecido com o tatu que nós conhecemos aqui. Então, como ali os chineses, né, eles comem de tudo, esse pangolim transmitiu esse Covid.
E aí depois eu fui pesquisando, e isso aí, irmãos, tudo com dados científicos, tá? Então, a Covid veio, muito provavelmente, a maioria aí dos especialistas segue essa linha, que veio desse pangolim. Dá uma olhada aqui, ó. Se vocês tiverem aí Levítico 11:4, vai falar, ó: "Destes, porém, não comereis, dos que remoem ou dos que têm unhas fendidas, o camelo, o coelho, a lebre, o porco", tá? Então vamos lá. Hoje nós temos aí as leis sanitárias, e muitas das doenças que esses animais transmitiam, nós conseguimos hoje detectar. Mas, irmãos, tem certos animais que Deus já falava lá no Velho Testamento, através das leis levíticas, para nós, né? Falando para o povo de Israel, mas ali nós pegamos essa instrução e nós começamos a falar: olha, se Deus falou, é porque deve ter alguma coisa. Mas detalhe, Deus falou lá no período do povo de Israel. Eles tinham conhecimento das doenças que esses animais transmitiam? Não, irmãos, eles não tinham, né? Então eram questões sanitárias. Hoje, com o avanço da ciência biológica, nós podemos perfeitamente comer a carne de um coelho, a carne de uma lebre, a carne de um porco, que são cuidados e tratados. Agora, o interessante é isso, você vai comer a carne de um animal que você, conhece, aí do mato, que você não sabe o que aquele animal pode trazer para você, você simplesmente vai lá, pega, come. Por exemplo, tem pessoas que, em algumas regiões aí, que comem a carne do macaco, né, ali, em algumas regiões, algumas tribos, a comida do a carne do macaco é uma iguaria. Só que nós não conhecemos o que o macaco pode transmitir. Então, vejam bem que Deus estabeleceu algumas leis sanitárias para impedir que o povo de Israel, né, isso é uma das correntes aí, tem outras correntes que defendem outras coisas. Aqui no livro de Levítico eu explico direitinho esses detalhes. Eram o quê? Leis sanitárias. Então você pega do capítulo 11, do capítulo 12, você vai ter aí as leis de purificação. Tudo que está escrito aqui tinha um sentido. Deus não colocou aqui porque era simplesmente uma ilação de Deus. Ou seja, Deus fala: eu não tenho o que falar, vou mandar eles colocar qualquer coisa na lei. Tudo tinha um sentido. Então vamos ver, olha a atualidade disso aqui. Nós temos 2 minutos aí para terminarmos a nossa live de hoje. Mas olha a, a beleza que tem nesses textos. Pula aí para o capítulo 12 de Levítico. Dá uma lida rapidinho aí no capítulo 12 de Levítico. No verso 2, vai falar: se uma mulher conceber e tiver um varão, olha aí, ó, será imunda 7 dias. Então, quando a mulher, ela tinha um filho, ela ficava imunda por 7 dias. E no 8º dia, circundará o menino a carne do seu prepúcio. Jesus foi apresentado depois de quantos dias que Maria concebeu, irmãos? Rapidão, alguém coloca aí para nós no chat. Pesquisem aí. Jesus foi apresentado no templo depois que ele nasceu. Qual foi o dia que ele foi apresentado? E era costume, no dia que se apresentava o menino,
era o dia que os pais revelavam o nome do menino. Então, a mulher ficava imunda por 7 dias, e no oitavo dia, ela fazia o ritual de circuncisão. Agora, olha a beleza que está aqui, irmãos. A ciência pesquisou a questão da circuncisão. E eles, né, foram tentar provar ou tentar desmerecer a Bíblia. Outros cientistas cristãos foram pesquisar por que a Bíblia especificou o oitavo dia para fazer a circuncisão. Todos conhecem aí que a circuncisão é como se fosse uma operação, né, semelhante à operação de fimose, aí que vocês conhecem. Mas por que no oitavo dia? Eu disse para você que tudo que está aí na Bíblia tem um sentido, tem um propósito, basta você pesquisar. Por que que Deus determinou o oitavo dia? E eles foram, irmãos, pesquisar e eles descobriram o seguinte, que as terminações nervosas do bebê, elas praticamente nessa região onde se corta o prepúcio, né, no órgão genital do menino, é no oitavo dia que aquelas terminações nervosas ali, ela fica praticamente com uma dor bem abaixo do que a criança, o bebê, sentiria se fosse no sétimo, se fosse no sexto, se fosse no quarto, no quinto ou no primeiro, então, nem se fala. É como se o próprio organismo ele fosse naturalmente diminuindo naquela região a dor. Então, quando chega no oitavo dia, a criança, irmãos, estava preparada, o organismo dela deixava ela preparadinha para ser ali tirada a carne do prepúcio. Fazer aqui o que a Bíblia chama o processo da circuncisão. Vejam os detalhes e a beleza que nós temos aqui neste ritual, irmãos, chamado circuncisão, chamado purificação. Tá vendo? Aqui, né, colocaram já, né, que foi no oitavo dia que Jesus levou, ou melhor, Jesus não, né? Maria e José levaram Jesus para ser apresentado no templo. Então, eles estavam cumprindo que lei lá? Estava cumprindo essa lei aqui, ó, de Levítico 12, 2. Aí você lê lá em Lucas, quando Jesus é apresentado, e diz aí, né, ali, cumprindo os dias da sua purificação, foi levado Jesus ao templo para ser apresentado. Aí você fala, não, mas por que o oitavo dia? Se você não entender Levítico, você não vai entender o que está lá no Novo Testamento, tá bom? Nós vamos ficando por aqui na nossa live de hoje. Eu só quero mostrar para vocês aí que no capítulo 12 e no capítulo 13 vai falar acerca da purificação dos leprosos. Irmãos, aqui tem uma beleza grande. Quem era leproso, ele não participava da congregação de Israel, ou seja, ele tinha que sair fora da congregação.
E por que que ele ficaria fora da congregação? Porque, irmãos, na congregação só ficava quem era limpo. Eu não preciso fazer muito esforço para vocês fazerem na mente de vocês as associações. A Bíblia, né, aqui em Levítico, já está falando o seguinte, que aquele que é contaminado não pode ficar na congregação. A lepra é sinônimo de pecado. A impureza era sinônimo de pecado. Então, só poderia ir ao templo de Deus quem estivesse limpo. Só poderia estar na família de Deus, na congregação, fazer parte do povo de Deus, quem fosse limpo. Então, tinha todo um ritual para a limpeza daqueles que adquiriam a lepra. Olha o mistério que está aqui, ó. Eu vou só falar isso aí para nós terminarmos a live, tá? Lembra da passagem bíblica dos leprosos que, se eu não me engano, dos 10 leprosos, que foram aqueles que foram curados por Jesus, mas me parece que um ou dois deles, né, que voltaram para agradecer a Jesus. Então, vamos achar o texto aí, irmãos. Deixa eu dar uma visualizada aqui. 10 homens leprosos. Está em Lucas, o capítulo 17. Tá? Lucas, o capítulo 17, do verso 11 ao verso de número 19. Dá uma olhada aí no verso 14. Lucas 17, 14. Olha o que que diz aí, né? Um só voltou, tá certinho, Felipe? Jesus disse em Lucas 17, 14. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Aí eles foram, se mostraram ao sacerdote, e apenas um deles voltou para agradecer a Jesus. A pergunta que se faz por que que Jesus falou para eles antes de curar, hein? Veja que Jesus falou, ó, vai e mostra-te aos sacerdotes. E eles indo foram curados. E é claro que eles foram e se mostraram aos sacerdotes. Por que que eles tinham que se mostrar ao sacerdote? Porque na lei levítica, irmãos, tá aqui, ó, Levítico capítulo 13. Somente o sacerdote é que poderia declarar que um leproso estava limpo. Somente ele. Se o sacerdote não sei se tinha um documento, né? Não sei como que era isso, mas eu acredito que devia ter, imagino eu, um documento que atestava que aquele leproso estava limpo. Se ele fosse em qualquer outra pessoa, ninguém, a não ser o sacerdote, poderia declarar ele limpo. Então, olha a beleza que está aí, tanto na cura
tanto no próprio texto como a associação com as leis levíticas de Levítico capítulo 13. Nós, irmãos, a lepra na Bíblia, ela é sinônima de pecado. E todo aquele que é leproso, agora lepra no sentido espiritual, associado com a lepra no sentido físico, não poderia, lá no Velho Testamento, os leprosos fazer parte da congregação, não poderia oferecer sacrifício, não poderia estar no meio do povo adorando a Deus, não poderia ir no templo, não poderia conviver, não poderia fazer parte do povo de Deus, tudo isso por conta da lepra. No sentido espiritual, eu, você, nós éramos leprosos. A lepra do pecado, ela invadiu o nosso ser e tomou conta. E nós, aos olhos de Deus, éramos impuros. Mas Deus, por sua graça e misericórdia, nos curou da lepra do pecado. E o único que pode declarar que nós somos limpos, eu quero que vocês respondam. Vamos ver se vocês entenderam. Lá na lei levítica, o único que poderia declarar que o leproso estava curado, que o leproso estava limpo, purificado, era o sacerdote. E no sentido espiritual, nós fomos curados da lepra do pecado, e qual é o único que pode atestar que nós estamos purificados do nosso pecado, que nós estamos limpos na presença de Deus, que nós não morreremos mais pela lepra do pecado, nós somos curados da lepra do pecado. Eita, Jesus, olha o que o Felipe colocou aí, ó. Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. É ele que declara: Felipe, você está limpo da lepra do pecado. Pastor Gilmar, você está limpo. Tiago, que entrou aí, você está limpo. Irmã Ângela, mulher de Deus, Jesus declara para você: você está limpa da lepra do pecado. Quem é que pode nos acusar, irmãos, diante de Deus? Se é o sumo sacerdote Jesus que declarou que nós estamos limpos da lepra do pecado. Tá vendo? Tudo isso nós vemos aí no livro de Levítico, irmãos. Glória a Deus pela vida de vocês. Amanhã continuaremos a nossa live. Falaremos sobre, olha, não perca, hein? Amanhã é o encerramento da nossa live. Nós falaremos sobre as 7 festas de Levítico, nós falaremos do Yom Kippur, nós falaremos do ano do jubileu, o ano que todos os escravos eram libertos. Tem coisa boa demais amanhã. Hoje, como disse o Felipe aí no início, só foi uma feijoada, né? Abençoada. Mas amanhã, sexta-feira, vai ter uma outra feijoada. Tá bom? Deus abençoe vocês e até amanhã, permitindo Deus, estaremos juntos novamente. Não faltem e não perca a live de amanhã. Deus abençoe a todos.